Mobilidade urbana. Necessidades, desafios e alternativas. E a pergunta, você sabe o que é mobilidade urbana? Não. Mobilidade urbana? Não. E o que é mobilidade urbana? É isso aí que está acontecendo. Ir e vir. Mobilidade urbana é a condição criada para que as pessoas possam se locomover entre diferentes zonas de uma cidade. Mas o que as pessoas pensam a respeito? Ou melhor, quais as necessidades para que haja a mobilidade urbana? Um dos grandes problemas são as obras que estão tendo agora, que não, aqui no Sergipe não tem obra pela madrugada, por exemplo. É feito durante o horário de expediente, engarrafa as missões, por exemplo. Quantidade de ônibus, que é pouca. Colocar uma via exclusiva para ônibus e melhorar aqui o quanto antes a Euclides. Esse negócio, né, de ter a faixa só para ônibus, para não estar misturando junto com os carros, porque atrapalha muito a nossa locomoção, né? As vias melhoraram bastante, mas, em contrapartida, impacta também no sistema de gestão ambiental, trazendo o quê? O aquecimento, melhorou por um lado e atrapalha o outro. De onde? O Rio de Janeiro. Mobilidade urbana aqui. Muito boa, melhor do que o Rio de Janeiro. Muito melhor que o Rio de Janeiro. As necessidades que precisa ser é ter mais coletivo, mais ônibus, né? E assim, a gente fica no ponto o tempo todo esperando, quando vem aqueles ônibus lotados. Então, assim, a gente faz o quê? Opina pela lotação, onde é proibido. Sofre demais, inclusive, né? A gente está aqui, por exemplo, você vê que tem ônibus, tem linhas que tem 3, 4 ônibus esperando parado, entendeu? E aí, como é que você otimiza tempo desse jeito? Com 3, 4 ônibus parados, como é que você chega em casa? Os desafios são grandes e as alternativas, as empresas do transporte coletivo têm buscado melhorar o serviço do transporte e a mobilidade urbana, como bilhetagem eletrônica, elevadores, o cartão cidadão, câmeras de monitoramento, entre outros itens. No quesito segurança, nós temos nos aliado, né? A Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Municipal, a própria SMTT, o Sintra também, o Sindicato dos Rodoviários, para buscar diminuir esses casos de assaltos a ônibus. A prioridade para a gente é que a pessoa tenha um transporte de qualidade, com agilidade, ou seja, o setor desenvolve muitas campanhas de defesa da prioridade para o coletivo nas vias. A prioridade do ônibus vai gerar mais agilidade nesse serviço. E associado a isso, a segurança. Então, agilidade e segurança são as bandeiras que as empresas têm levantado e têm trabalhado a esse respeito. Já o poder público, a Prefeitura Municipal de Aracaju, também tem trabalhado, buscado alternativas para que venha melhorar o fluxo do transporte, principalmente o transporte coletivo. Algumas vias estão sendo abertas e criando alternativas exclusivas para o transporte coletivo. E também outras formas, por exemplo, o aplicativo, onde a pessoa vê o itinerário do seu ônibus, ela pode prever o horário de ir para o ponto de ônibus, de ir para o ônibus. Então ele só sai de casa quando perto do ônibus, do horário do ônibus chegar, então gera mais segurança. Ele só vai sair de casa no horário que sabe que seu ônibus está ali perto de chegar, ou do local de trabalho. Enfim, são algumas medidas que têm sido feitas, né, junto, como você perguntou, o foco das empresas para dar essa melhoria vai estar na agilidade e na segurança do serviço. Aqui já está precisando de rodízio de carro para poder, eles que a gente precisa de ônibus, ter mais facilidade de ir e vir. Aqui é o único terminal que ainda está regularizado e ajeitado, esse do Maracaju, porque o do centro e o do terminal dia está uma porcaria, o do mercado piorou ainda. Do Marcos Freire para aqui é rápido até. Mas quando chega aqui, até eu chegar lá no Salgado Filho, é quase 1 hora. A pontualidade que não tem. A gente nunca chega no ponto, não que venha ter ônibus de minuto a minuto, né? Mas que eles cumprem. Certo que assim, o trânsito não ajuda, né? Para eles passarem no ponto na hora que tem que ser. 6 horas, que é o horário que o comércio está fechando, 5, 6 horas. É o horário que engarrafa as avenidas principais, por exemplo, Hermes Fontes, vai engarrafar do caminho quase todo, essa hora. Entendeu? Isso, e mais tarde, quando começa a diminuir o movimento, o problema já pode ser a segurança. Que aí faz medo, você tá com o celular na bolsa, você andar com o celular, carteira, andar assustado, né? A gente viu essa grande queda, né, comparando
Aí os números de 2016 para cá, 2016 até 2019, a gente teve uma queda de 88,99%. Isso é um boom. Em diversas capitais do país, a gente não vê uma realidade como essa aqui em Aracaju. Por exemplo, para você ter ideia, em 2016 a gente teve 1.628 casos de assaltos. E agora em 2019, apenas 277. Ainda é um número, né? Esse número ainda existe e a nossa obrigação, o nosso trabalho é que isso venha a reduzir a cada ano. A gente espera que agora em 2020 esse número caia ainda mais. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Remy Costa, direto do Centro Comercial de Aracaju, Marcos Couto.